Oi gente, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e hoje a gente vai falar de um curso de harmonização, tá? De harmonização com o pêndulo, onde você vai poder fazer a sua própria harmonização, tá? E também fazer a harmonização das pessoas à sua volta, dos seus amigos, dos seus parentes, enfim, todo mundo que estiver precisando, tá? Nesse curso de harmonização com o pêndulo, a gente... Embora é um curso simples, tá? De uma maneira simplificada nós vamos falar, não para grandes entendedores de radiestesia, mas é para você usar no seu dia a dia, tá? Então eu vou usar uma linguagem simples para chegar em cada canto aí vocês poderem fazer essa harmonização de vocês, que é uma coisa muito simples, tá? E eu também vou usar uma linguagem muito simples, certo? Mas para que a gente consiga entender um pouquinho o que é que a gente está fazendo, né, para que essa harmonização seja de fato eficiente, eu vou ter que explicar algumas coisas, tá, para você, que seria o princípio básico da radiestesia, da radiônica, tá? Nós vamos ter que falar um pouquinho aí sobre os chakras, para vocês entenderem o funcionamento dos chakras, onde eles se posicionam, enfim, de uma maneira prática. Nós vamos falar sobre o pêndulo, eu vou apresentar para vocês alguns pêndulos e como é que ele funciona. Vou apresentar para vocês o Dual Hold, que é um outro equipamento de medição de energia, tá? Que também é muito fácil de ser utilizado, qualquer um pode usar. Nós vamos falar sobre o norte magnético de cada pessoa individualmente, qual é o seu norte, qual é o meu norte, como é que isso funciona, tá? Para vocês conseguirem fazer a harmonização. E aí, por fim, eu vou ensinar vocês a fazer a harmonização pessoal e a harmonização de uma outra pessoa, ok? Eu vou falar de forma pausada, tá? Cada ponto individualmente, mas no final eu vou fazer uma apresentação prática e aí vocês vão entender, tá? Por que é que eu falei de cada coisa, tá? Na atividade prática vai ficar claro por que eu falei individualmente de cada coisa. Então no final a gente já vai amarrar tudo e vocês vão conseguir entender, tá bom? Então vamos começar, tá? A princípio eu vou falar da radiestesia, tá? O que é a radiestesia? A radiestesia é uma ciência, já um estudo muito antigo, onde é possível fazer a captação, a observação, a leitura, a medição de uma energia sutil, tá? Vocês lembram, vocês já devem ter visto lá atrás, quando se usava a forquilha, né? A forquilha era um equipamento que os antigos usavam para procurar no solo locais onde tinha água, né? Onde era possível fazer o escavamento e encontrar água, tá? Ao invés de fazer furos em qualquer local, eles faziam com essa forquilha e iam identificando a energia da água. Onde tinha a energia da água, era feito o furo e lá era possível retirar a água, tá? Então, essa aqui é a forquilha. Bom, então isso já era um equipamento de radiestesia, tá? Um dos primeiros equipamentos usados. E aí hoje a gente utiliza muito o pêndulo, tá? O pêndulo é esse equipamento aqui, tá? Eu vou depois explicar direitinho como é que usa, o que a gente faz com ele, enfim, vocês vão entender bem. Mas agora vamos continuar na radiestesia. Então a radiestesia, ela é a ciência que estuda a medição, tá? De todas as energias mais sutis, certo? Então você consegue, através de tabelas, através de convenções mentais, identificar qual é o tipo de energia, como ele tá, qual a qualidade da energia, tá? Então com a radiestesia a gente mede essa energia. A radiônica, ela tem a função de movimentar, de modificar a energia. Tá? Então, de fazer, por exemplo, aqui no nosso caso, a harmonização daquilo que está ruim. Então, o que é que a radiestesia faz? Mede, identifica o que está bom e o que está ruim. O que a radiônica faz? Ajusta, né? Organiza e equilibra essa energia que está ruim, certo? Então, a gente, com o movimento do pêndulo, a gente consegue fazer a harmonização, colocar em estado de equilíbrio aquela energia que está desequilibrada. Então, basicamente, radiestesia e radiônica é isso, tá? Claro que o assunto é muito profundo, mas como eu disse, aqui a gente vai falar de maneira simples para que qualquer pessoa consiga entender, tá? Trazendo isso para o nosso racional e podendo usar no nosso dia a dia, que é o que mais importa, né? Então, basicamente, radiestesia mede e radiônica
movimenta a energia, ok? Para que a gente consiga entender um pouquinho mais de como é que a gente vai fazer a nossa harmonização, né, nós precisamos falar dos nossos chakras. Tá? A gente precisa entender como é que são os chakras, qual é a função deles no nosso corpo, tá? E aí para conseguir saber quando é que ele está em desequilíbrio, certo? Então, claro que o estudo dos chakras é muito profundo, tem muito material, tá? Para quem quiser estudar os chakras tem muita coisa. Aqui nós vamos falar de uma maneira simples e básica para a gente conseguir obter a nossa harmonização. Okay? Então, vamos lá, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é o chakra. Agora nós vamos falar um pouquinho dos chakras, tá? Eu não vou me aprofundar muito, tá, no chakra, existe um material extenso sobre os chakras, vocês podem estudar, mas é só para que vocês entendam em qual local ele fica no nosso corpo e qual é a função que cada chakra tem em cada parte do nosso corpo. Okay? Para que vocês possam entender como é que a gente se comunica com o externo, como é que o externo se comunica com a gente, tá? A gente vai explanar um pouquinho desses chakras. Tá? Os chakras, eles são vórtices de energia, né? Eles são vórtices por onde é feita a captura da energia para transferir para o corpo físico. Ele fica, lembra quando a gente falou dos 7 corpos, né? O duplo etérico, que é aquele que dá vida ao corpo físico, tá? Aquele mais perto do corpo físico, é exatamente nele onde ficam os chakras. Tá? É através dele que é feita a captura das energias, tá? E transferindo para o corpo físico. Então daí depende o tipo de emoção, né, do corpo astral e o tipo de pensamento do corpo mental que você vai transferir para o duplo etérico através desses chakras e que vão alimentar o seu corpo físico. Né? Então a qualidade do que você pensa e sente, lembra que a gente já falou disso, é que determina a sua saúde física, porque você vai transferir para os seus chakras e aí vai alimentar o seu corpo físico. Então eu vou falar um pouco disso, só ao que ele está relacionado, tá? Para que vocês compreendam melhor. Então o chakra básico, tá? É o chakra que fica na região do períneo, ele fica embaixo, certo? É o chakra que faz a captação da energia telúrica, da energia da Terra, da energia magnética da Terra. Lembra que nós falamos que somos seres eletromagnéticos? Então, o chakra básico, ele capta o magnetismo. E ele está relacionado à glândula suprarrenal, certo? Então, a liberação da glândula suprarrenal, né, dos hormônios de glândulas, ele vai estar ligado diretamente à qualidade do tipo de energia que você está conseguindo absorver da Terra pelo chakra básico. Tá? Ele costuma ter ele tem a cor avermelhada, tá? Ele é um vermelho, que é uma energia potente, uma energia de terra, certo? O próximo chakra é o que a gente chama de chakra sexual ou sacral, tá? E também tem os nomes hindus, enfim, indianos, que vocês podem procurar, mas é um chakra que fica responsável por todas as glândulas de reprodução, tanto femininas quanto masculinas. Esse chakra está literalmente ligado à sexualidade, energia sexual e alegria. Tá? Então, uma energia de vida, né? Então, a energia criadora, de criação. Tanto que a gente, através do aparelho reprodutor, a gente cria uma nova vida. E tudo que a gente cria em torno da gente também está relacionado com a qualidade da energia que está sendo transferida através desse chakra. Tá? Ele tem a cor laranja, então também é uma cor forte, uma cor de potência, de bastante energia. O próximo chakra, tá, é o chakra umbilical, ou plexo solar, que muitos falam, né? Ele fica aqui na região do estômago, um pouquinho para baixo, né, do estômago aqui nessa região, e ele é literalmente ligado à glândula do pâncreas. Tá? Então a qualidade do que entra através dele vai comprometer a liberação de hormônios do pâncreas. Né? E ele está muito ligado a emoções inferiores. O que seriam emoções inferiores? Aquela emoção acelerada, exacerbada que a gente tem, que é o que a gente falou, diferente de sentimento. Tá? Ela é uma emoção mais acelerada, mais potente. Então, quando você está apaixonado ou quando você vê alguém que dá aquele frio na barriga, é aí que está entrando. Então, é uma emoção muito mais acelerada, diferente da emoção do sentimento mais tranquilo, que quem é o responsável é o próximo chakra, que é o chakra cardíaco. Okay? O chakra cardíaco,
tem ligado diretamente à glândula do timo, tá? Que é a glândula de expansão da emoção amorosa. Esse chakra, ele tem está relacionado aos sentimentos mais puros, e é o chakra cardíaco. Depois dele, nós temos o chakra laríngeo, que fica na região da garganta, e que ele é responsável pela glândula tireoide, tá? Então, tudo aquilo que envolve a glândula tireoide está ligado com o chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação, né? Então, muita gente que tem alguns problemas aí na tireoide é porque a gente acaba brincando, a própria metafísica da saúde fala que engole muito sal, que fala o que não devia ou que não fala aquilo que gostaria, tá? Não consegue ter a sua expressão, tá? E não é só a expressão falada, mas todas as formas de se manifestar, de se expressar, ok? Está ligado ao chakra laríngeo. O próximo chakra, ele é o chakra que a gente chama chakra frontal, o chakra da terceira visão, tá? Ele é ligado diretamente à hipófise, certo? Esse chakra, ele tá ligado ao que a gente fala dos sentidos, da nossa visão, ok? Nossa visão interior, é onde a gente começa a ter a percepção do externo com um pouco mais de clareza, né? E ele é muito importante nesse processo que a gente está querendo trabalhar nesse curso, né? Todo manter um contato com a espiritualidade e aí conseguir trazer isso para o nosso consciente está muito ligado com esse chakra que fica na testa, ok? O próximo chakra é o coronário, certo? O chakra coronário, ele está ligado intimamente à nossa glândula pineal, que é tão falada aí no meio, que trabalha com a espiritualidade, tá bom? Essa glândula, ela está ligada diretamente, esse chakra, com a consciência do espírito, então do elétrico, certo? Então lembra que nós falamos? Aqui a gente fecha esse ciclo, então eletromagnético, certo? Aí vocês conseguem identificar onde são esses chakras e aqui ele está ligado. E o que eu quero que fique claro aqui nós não vamos fazer um estudo profundo dos chakras, mas nós falamos sobre a importância de se manter em equilíbrio nos dois hemisférios do cérebro, e isso é responsabilidade de cada um individualmente, certo? Então, a partir dessas energias, dependendo da qualidade de pensamento e sentimento e local com o qual você se relaciona, você vai transferir as energias que vão ser liberadas para esses chakras e vão alimentar de forma positiva ou negativa o seu corpo físico. E aí você vai ter saúde, vitalidade ou uma doença e um problema físico, emocional ou físico mesmo, né? Então as doenças de depressão, enfim, vai depender do controle da qualidade desses chakras, ok? Então é mais isso que a gente precisa entender, que eles são o que alimenta a nossa vida física aqui na Terra, ok? Quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico, lembra? Perde também o duplo etérico, não temos mais os chakras, não tem necessidade da entrada dessa energia, certo? E para quem vai trabalhar com mediunidade, com intuição e possivelmente com cura, é muito importante entender que esse é a entrada de energia. Então, qualquer manipulação de energia para cura ou qualquer uma é através dos chakras que vai ser captado pela outra pessoa. Então, gente, os chakras são esses vórtices de energia, tá? Que estão distribuídos pelo nosso corpo. Nós falamos dos 7 principais chakras, existem muitos chakras no corpo, mas nós falamos dos 7 principais, que é o que vai nos interessar aqui agora, ok? Então, como é que a gente vai identificar qual desses chakras está em desequilíbrio, tá? Então é aí que eu vou começar a apresentar para vocês os 2 equipamentos que nós temos que conseguem medir o equilíbrio ou desequilíbrio. Então aí a gente está fazendo o quê? Radiestesia, medindo. Tá? Então, o primeiro equipamento que eu vou apresentar para vocês é o pêndulo, tá? Muitos de vocês já conhecem, outros ainda não. Tá? Esse é o pêndulo que eu uso, tá? É um pêndulo de madeira, certo? Completamente de madeira. E dentro dele tem um lastro, um chumbo pequenininho que dá um peso para ele. Então a manipulação é um pouco mais fácil. Então se vocês
ver em algum local, tem alguns que são um pouco mais leves e uns que são mais pesados. Esses mais pesados é porque tem um lastro, um chumbo dentro, que deixa ele mais pesado, mas que é um material que não interfere na medição da energia, ok? Existem alguns pêndulos que são totalmente de madeira, tá? Maciço, a madeira. Existe pêndulos de cristal, né? De pedras, tá? E existe pêndulos também de metal, algum tipo de metal. Tá? São vários tipos de pêndulo, tá? Você vai escolher aquele que você gosta mais, aquele que você se sente melhor, não esquecendo que cada indivíduo é único e um vai se sentir melhor com um, outro vai se sentir melhor com o outro. Eu já experimentei vários e esse aqui para mim foi o que mais me atende, o que mais ressoa com a minha energia, ok? Mas experimentem o de vocês, comprem vários, vão brincando aí, né? De uma forma, claro, produtiva, de uma forma responsável, quando a gente fala de brincar com a energia, sempre pro bem, pro bom e pro belo, ok? Então, esse é o pêndulo, ok? Eu vou apresentar para vocês um outro equipamento que é o que a gente chama de dual hold. É esse equipamento aqui, tá? Vocês conseguem ver? Né? Eles são duas varinhas, tá? O que eu quero, essas varinhas, a nossa mão não tem interferência nenhuma com elas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo a varinha? Dá para ver direitinho? Olha como ela é completamente separada. Peraí, deixa eu pegar aqui, que esse aqui tá soltando da minha mão. Ó, desse tubinho. Então, quando a gente segura aqui, a gente não tem interferência nessa antena, ok? Ela é completamente separada. Tá? Por isso ele faz esse movimento. Okay? Então agora eu vou fazer, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esses dois equipamentos. Tá? Eles têm o poder, né? Eles têm a função, melhor do que poder, tá? De medir a energia. Como é que a gente vai fazer isso, né? Aqui a gente não está falando de um curso de harmonização de você, de uma pessoa, tá? Então nós falamos sobre os chakras. Então, quando os chakras estão em equilíbrio, tá? Toda a nossa qualidade de energia, ela tá ok, tá? Quando existe um chakra em desequilíbrio, tá? A qualidade da energia vai passar de maneira obstruída ou errada, enfim, vai ficar bagunçado e a nossa energia física vai ficar ruim. Para que a gente possa harmonizar, a gente precisa saber o que é que está em desequilíbrio. E é o pêndulo ou o dual hold que vai te indicar o que é que está em desequilíbrio. Mas antes de eu explicar isso para vocês, eu vou explicar o que é o norte magnético. Tá? Porque assim, para que a gente possa fazer a nossa harmonização, nós precisamos encontrar o nosso norte. Tá? Mas como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou colocar para vocês a maneira como eu faço, tá? Eu vou dar duas opções para vocês, cada um vai achar a sua opção que é melhor, ok? Primeira opção, com o próprio pêndulo, tá? Eu vou perguntar para o pêndulo, a minha força mental vai perguntar para o pêndulo, puxar, onde é o meu norte magnético? Ele está me indicando que está para lá. Vocês estão vendo o movimento dele? Né? Mas vocês podem ter alguma dificuldade, tá? Em conseguir entender se é para lá ou para cá nesse primeiro momento, tá? Porque isso que eu estou fazendo, gente, qualquer pessoa pode fazer. É só dar o comando mental e fazer a pergunta e confiar na resposta, certo? Mas uma outra maneira de vocês conseguirem identificar o norte magnético, tá? É um movimento, parece até uma brincadeira, mas é uma coisa bem legal de ser feita. Vocês vão se posicionar com a perna entreaberta, tá? Vocês vão fechar os olhos de vocês. Eu não vou fechar o meu aqui, mas façam o movimento. Eu vou ensinar para vocês como é que faz e vocês podem fazer depois. Vocês fechem os olhos. O corpo de vocês vai fazer algum movimento, um pouco para trás ou para frente, ou mais para um lado do que para o outro.
Aí vocês abrem os olhos e virem para o outro lado. Fechem de novo os olhos e verifiquem novamente o jogo do corpo. Depois disso, vão fazer para trás a mesma coisa e verificando o jogo do corpo. E vão fazer para o outro lado a mesma coisa, verificando esse jogo. Existe um lado, tá, que vai ser mais firme. Para cada um vai ser diferente, tá? Um lado é mais firme. Esse é o seu norte magnético, daquele momento, naquele dia. Nossa, Andresa, mas o que você está me falando? Meu norte magnético muda? Muda. O que a gente está querendo dizer aqui para vocês? Duas coisas. Primeiro, as pessoas são separadas, são individuais. Não são especiais, mas são essenciais. Tá? Cada pessoa é um indivíduo separado. E ela tem um norte magnético diferente. Porque nós não estamos falando do norte da Terra, do planeta, enfim. Nós estamos falando do nosso norte magnético, do nosso ponto de força, da nossa energia de força e sustentação. Então, cada um tem a sua, ok? Por que muda de um dia para o outro, de uma hora para, enfim, de um tempo para o outro? Gente, o planeta, ele não gira em torno dele mesmo? O planeta não gira em torno do Sol? Se você for aprofundando e estudando cada vez mais, o Sol gira em torno de um outro Sol central. E a galáxia também se movimenta. E tudo está em movimento, nada está parado. Então, como é que o nosso norte magnético vai ser sempre o mesmo? Parem para pensar. O nosso norte magnético também está mudando. Tudo está em movimento sempre. Então, isso vai ter diferença sempre. Nunca esquecendo, vamos partir já desse princípio, para quem está querendo trabalhar com harmonização, para quem está querendo se conhecer, isso já é um princípio básico. Conhecer a si, conhecer ao outro, é não julgar. Então é diferente? Sempre será. Cada ser humano é diferente, sim. Cada caso é um caso, sim. Não dá para tratar todo mundo igual. Essa é a base da terapia alternativa, a terapia holística, certo? Então já vão introjetando, trazendo isso para dentro de vocês. Tá? Então o norte magnético muda por conta disso, ok? Então a princípio eu queria que vocês entendessem, isso é o norte magnético. Você vai encontrar o seu naquele dia, naquele momento. E aquele é o posicionamento que é o mesmo posicionamento que o pêndulo vai dar. Então comecem a já fazer, faz de um jeito e depois faz de outro. Tá? Você vai falar, mas a minha cabeça sugestionou porque tinha que ser para lá. Por que você mentiria para você? Qual é a razão? Pensa bem, você tem algum motivo para mentir para você? Pode ser que você erre, que vá testar e vai fazer novas vezes, mas mentir para você mesmo não tem o menor sentido, certo? Então façam várias vezes, faz com o pêndulo, faz com o corpo, faz com a outra pessoa, faz os testes, até você perceber que você está fazendo cada vez mais certo, cada vez em maior contato com você mesmo ou com o outro, ok? Agora, eu vou ensinar vocês a como trabalhar com o pêndulo, tá? Que a princípio pode parecer um pouco difícil, mas é muito simples, gente. Isso é uma coisa que está dentro de vocês, tá? Não é uma coisa que está na cabeça. A cabeça pode até não saber, mas aqui dentro da gente, o nosso coração, o nosso espírito já sabe. Então, não coloquem limitações com a cabeça, tá? Sintam em vocês que vocês vão conseguir fazer, tá? Então, vamos lá. Para começar, onde é que eu seguro no pêndulo, né? Lembram novamente que cada caso é um caso? Cada pessoa é de um jeito? Então, vamos fazer o teste. Vocês peguem o pêndulo bem grudadinho aqui, tá bom? Tá? O meu é mais curtinho, eu já coloquei até uma bolinha aqui para facilitar, tá? Mas normalmente quando você compra o pêndulo, essa parte aqui é bem comprida. Eu tirei a minha parte e deixei para o que me atende, tá? Então eu seguro aqui, tá tudo aqui dentro da minha mão, tá vendo? Ó, tudo aqui. E segura bem lá na pontinha, tá vendo? Então vamos lá. E aí você deixa o pêndulo quietinho. E aí você vai descendo o seu dedo, ó. Vai escorregando. Tem um local que ele vai começar a se mexer. Tá vendo?
ali você para. Alguns vão ser mais para baixo, outros vai ser mais para cima, tá? Cada pessoa, cada pessoa, uma sintonia, ok? Então, no meu caso, ele dá mais ou menos aqui. Eu vou dizer para vocês que a maioria das pessoas, quando tá começando, tá? Ele vai dar mais ou menos por aqui, sim. Tá? Vocês vão perceber com o tempo que quanto mais distante você pega, tá? Mais ele demora para fazer o movimento. E quanto mais perto você pega, mais rapidamente ele faz o movimento. Tá? E aí cada um vai achar o seu jeito de trabalhar. Tá? Não existe o jeito certo, existe o seu jeito. Então vamos lá. Aqui mais ou menos é um jeito bom para mim, que é confortável para eu trabalhar, ok? Então esse é o meu movimento. Aí vocês precisam fazer algumas convenções, tá? A principal convenção da radiestesia é que sempre que o pêndulo gire em sentido horário, é que está dizendo sim, é que está dizendo equilíbrio, ok? E aí, pro não ou pro desequilíbrio, né? Ou ele vai cruzar, fazer um movimento assim, tá? Ou alguns convencionam que ele vai fazer um movimento anti-horário, certo? Qual é o certo? Os dois. O que for melhor para você. Como eu uso, como é melhor para mim, tá? Sentido horário, como equilíbrio, ou como sim para uma pergunta, e cruzando como corte, né? Fazendo o corte como não, ou como desequilíbrio, ok? Então, vamos lá. Qual é o primeiro movimento para que você entre em contato com a energia sua, né? Para começar a fazer o trabalho, ou com a energia da outra pessoa. Pede para a pessoa fazer assim com a mão, né? E aí você põe o pêndulo paradinho e entra em contato com a energia dessa pessoa. Ele vai começar a fazer um movimento, certo? Normalmente, com as mulheres, tá? Você vai pegar a mão direita dela para entrar em contato com essa energia dela, né? Então vem cá, eu vou te harmonizar. Tá, preciso entrar em contato com você. Então você pega a mão direita da pessoa e coloca lá o pêndulo até que ele entre em sintonia com a energia da pessoa. E aí depois você vai começar a harmonização. Então normalmente não, as mulheres você vai pegar a mão direita, tá? E os homens a mão esquerda. Tá? Aí você vai falar assim, e agora, Andresa? E para eu fazer a minha harmonização, né? Porque se eu seguro o pêndulo com a mão direita e preciso da minha mão direita, vamos pensar, né? Que esse é o meu caso. Eu sou mulher, eu sou destra e eu seguro o pêndulo com a mão direita. Mas como é que eu vou dar a minha mão direita? O que a gente faz? Tá? Isso é um estudo um pouco mais profundo, gente, mas enfim, eu estou só dando isso como dica para vocês começarem a trabalhar, tá? Porque isso é uma questão que surge. Você põe lá o pêndulo na sua altura e ao invés de você fazer assim, você faz assim. Ok? O mesmo para quem é canhoto. Então, se você por acaso é canhoto e você é homem, né? Você não teria que dar a sua mão esquerda, mas você está usando a mão esquerda. Aí então, ao invés de você fazer assim com a sua direita, você vai fazer assim, tá? No meu caso não funciona, porque, né? Mas eu teria que ser assim. O meu caso funcionaria assim, certo? Porque é a minha mão direita, mas eu tenho dificuldade com a mão esquerda. Eu vou voltar aqui para minha facilidade. Então, vocês conseguiram entender um pouquinho? Mulher, mão direita, homem, mão esquerda. Então, para você entrar em contato com a energia dessa pessoa. Então, se você estiver fazendo numa pessoa, fica fácil. Homem, esquerda, mulher, direita. Se for em você mesmo, né, para que você entre em contato com você mesmo, na verdade, eu não faço mais isso, porque eu estou em contato comigo mesmo. Isso é fato para mim. Mas, se vocês quiserem sentir que entraram na energia mesmo que vocês precisam, façam esse movimento, tá? Então, a mulher que for destra, não vai conseguir fazer assim, faça assim, tá? E o homem que for canhoto,
vai fazer um movimento ao contrário, vai virar a mão, ok? Deu para entender? Tá? Então é isso. Então vamos lá. Então, voltando para a utilização do pêndulo. Quando ele faz o sentido horário, sim. Quando ele cruza, não. Quando ele faz o sentido horário, equilíbrio. Quando ele cruza, não equilíbrio. Contrário do equilíbrio. O oposto daquilo que seria o bom, ok? Então, como é que a gente vai fazer agora, tá? Então, vocês vão medir todos os chakras. Como é que a gente faz a medição dos chakras, tá? Vamos lá. Eu tô me sentindo mal, por exemplo. Não é o caso aqui. Eu não sei o que vai acontecer aqui, ok? Porque eu não fiz a minha leitura. Então, vamos ver, vamos torcer para que exista algum chakra que esteja em desequilíbrio para que a gente possa não fazer uma simulação, mas sim uma realidade, ok? Então, vamos lá. Eu preciso medir os meus chakras. Lembra que a gente fez o chakra? Precisa estar algum em desequilíbrio, tá? Então, a medição eu estou fazendo a radiestesia. E para que eu possa depois fazer a radiônica, que é a harmonização, eu preciso ter alguma coisa em desequilíbrio. Então, como é que eu faço a medição dos meus chakras? Eu vou fazer de duas maneiras, só para que vocês possam ver, e aí vocês também podem testar, tá? Então, vamos lá. Eu preciso medir os 7 chakras. Então, eu vou colocar aqui, tá? Antes da gente medir, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês precisam testar, vocês precisam convencionar a cabeça de vocês com o pêndulo de vocês para fazer o movimento. Se você deixar o pêndulo parado e mandar ele mexer com a sua mente, ele vai mexer, tá? Então aqui, ó, eu vou mandar ele girar no sentido horário. Percebam que eu não estou fazendo nenhum movimento na mão. Vou mandar ele cruzar. Isso é treino. Qualquer um pode fazer. Mas no começo é um pouco difícil. Então eu sugiro que ao invés de vocês deixarem o pêndulo parado, completamente parado, e mandar ele mexer, posicionem o pêndulo. Façam um movimento com ele, forcem o movimento. E aí façam a pergunta. E aí mandem ele parar. Vamos para uma coisa prática. Então eu vou fazer a minha medição da minha energia, tá? Dos meus chakras. Eu vou ficar de lado para ficar mais fácil para vocês verem o pêndulo, ok? Então, vamos lá. Ó, eu vou medir como é que está o meu chakra coronário. Tá em equilíbrio, ok? Sentido horário. Como está o meu chakra frontal? Em equilíbrio. Como está o meu chakra laríngeo? Vocês estão vendo que ele está cortando? Em desequilíbrio. Como está o meu chakra cardíaco? Em equilíbrio. Como está o meu plexo solar? Em equilíbrio. Como está o meu chakra básico? Desculpa. Como está o meu chakra sacral? E como está o meu chakra básico? Perceberam que eu tenho 2 chakras em desequilíbrio nesse momento? Ok. O laríngeo e o sacral. O que pode ser isso? Então, já que apareceu isso, vamos falar um pouquinho disso. É natural que o meu chakra laríngeo esteja em desequilíbrio, tá? Porque eu estou gravando, eu estou falando para um número grande de pessoas, eu estou me expondo, eu estou me expressando, tá? E é natural que a gente fique um pouco nervoso. É normal quando você tem que falar em público, enfim, embora eu não esteja em público, eu sei que tem gente me assistindo. Eu sei que esse movimento é para isso. Então é natural que esteja em desequilíbrio o meu chakra da expressão. Tá?
E o meu chakra sacral, que é o chakra da criação, né? É o chakra que trabalha com a criação, é o chakra onde fica, que é responsável pelo nosso aparelho reprodutor, que cria, né? Então, vocês entendem que eu estou nesse momento me expondo numa situação de criação, criando um curso básico onde eu quero orientar as pessoas, essa é a minha criação e eu quero que ela funcione, eu quero que ela seja uma boa criação e quero que ela surta um bom efeito. É natural que nesse momento, eu estando um pouco nervosa, tá? Ele possa estar com um pouco de equilíbrio. Tá? Então, o que acontece, gente? Sempre que eu vou fazer um curso, sempre que eu vou montar um vídeo, antes eu faço a minha harmonização, eu entro em contato comigo mesma e vou fazer todos os trabalhos que eu sei fazer para estar em perfeito estado, para poder produzir uma coisa boa para quem estiver aí do outro lado. Nesse caso, eu não fiz justamente para que eu pudesse expor isso para vocês, né? Para que a gente faça realmente. Então, aqui eu estou me expondo para vocês duas situações de desequilíbrio meu, né? Então é normal que isso aconteça. Por isso a gente está fazendo esse curso, para que você possa fazer ele sozinho sempre que você precisar, todos os dias se for preciso, ok? Então vamos lá. Então, como é que eu vi? Então agora eu identifiquei a minha desarmonia. Eu vou fazer para vocês, porque muitos de vocês viram que eu acabei me confundindo entre os chakras, os nomes. Isso pode acontecer? Claro, sempre. Porque o que importa não é o nome, o que importa é a energia. O nome nós que demos, os hindus deram outro, né? Então o que importa é a energia. Então se você não lembrar o nome, tá? Você pode usar só o movimento das mãos. Então vamos lá, eu vou fazer com o movimento das mãos para você ver. Ó, meu chakra. Então vamos lá, não vou falar, tá bom? Então vamos lá, ó. Perceberam? Certo? Percebe que é a mesma coisa? Se você nem colocar a mão, tá? Só levar a sua atenção para os chakras, a mesma coisa vai acontecer. Leva, você está onde está a sua atenção, onde está o seu foco. Então, se você colocar o foco no local, a mesma coisa vai acontecer. Tá? Então, aqui a gente já está começando a quebrar um paradigma de que tem que falar, tem que saber. Energia é energia, gente. O que está equilibrado, está equilibrado. O que não está, não está. Não importa que nome, não importa. Só que para você, se você só levar a sua atenção e nem colocar a mão, o resultado é o mesmo. Vamos ver? Então, vamos lá, ó. Perceberam? Os mesmos chakras estão em desequilíbrio, tá? Eu vou fazer um outro movimento para que vocês possam ver como funciona o Dual Hold, tá? Então, eu apresentei ele para vocês, agora eu vou colocar ele em funcionamento e para que vocês possam também depois fazer os testes e comprovar. Esse Dual Hold, né? Como eu mostrei para vocês, como é que ele funciona, tá? Quando ele está reto, sim, ele mostra que está em equilíbrio, tá? Não tem energia cruzada. Quando ele faz esse movimento aqui, de cruzar, é que a energia está em desequilíbrio, não está cruzada. Com uma exceção, no nosso chakra coronário, tá? Aqui, na cabeça, ele vai cruzar. Sempre. Tem que ser assim, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Como é que segura? Tá? Então, vocês conseguem ver daí? Ó, eu tô segurando ele reto. Lembra que eu mostrei para vocês que eu não tenho como manipular aquela parte interna, ó? Tá vendo? Se eu colocar o chakra, então ele tem que estar segurando reto. Não precisa fazer força, tá? Não precisa apertar, é só segurando de forma tranquila, tá?
Se eu colocar, e reto, se eu colocar ele para cima, se eu fizer, é natural que ele caia, certo? Ó, se eu colocar ele para baixo, é natural que ele fique sempre equilibrado, ele não vai cruzar, normalmente ele vai ficar caído. Então, o posicionamento é sempre o reto. Se eu quiser medir os meus chakras com a mesma força do pensamento ou ou falar só, então vamos lá, eu vou fazer a minha medição novamente para vocês verem. Ó, meu chakra coronário, cruzado, nesse caso é o correto, certo? Meu chakra frontal, descruzado, equilíbrio. Meu chakra laríngeo, em desequilíbrio, certo? Cruzado. Meu chakra cardíaco, descruzado. Meu chakra do plexo solar, descruzado. O meu chakra sacral, ele tá bem pouco em desequilíbrio, percebe, gente? Não tá muito. E o meu chakra básico, completamente equilibrado, certo? Por que eu ensinei essas duas maneiras para vocês? Para que vocês testem. Para que vocês entrem num processo de confiança para trabalhar com radiestesia e radiônica, com harmonização, vocês precisam ter certeza que fez, né? Depois a gente entra num processo de confiança e sabe que está feito. Mas até que a gente convença a nossa mente racional, a gente precisa acertar. Então, testem em vocês, testem nos outros. Eu vou fazer uma atividade prática em mim, como eu fiz agora, tá? E vou fazer a minha harmonização, e vou fazer o teste, e vou fazer numa outra pessoa, para que vocês também vejam. Então, façam em vocês, façam nos outros, façam todos os testes, sempre. E falam, isso aqui tá me dando a mesma resposta daquele, então tá real. Então, você vai dando um processo de conhecimento para o seu corpo. Você vai dando a experiência, e a experiência, ela movimenta cada célula, ela passa por todo o nosso corpo. Então, quando a gente ganha essa experiência, a gente deu uma informação para todas as nossas células, tá? A gente está mudando a nossa informação celular. Então, o Dual Hold me deu a mesma resposta que o pêndulo, certo? Então, agora, vamos passar para a radiônica, né? Vamos equilibrar, vamos fazer a harmonização, que é a proposta do curso. Eu falei de tudo isso para que vocês entendam como é que nós vamos fazer a harmonização. A harmonização, né, para quem trabalha com radiestesia e radiônica, a gente pode fazer a harmonização numa mesa de radiestesia, né? No meu caso, trabalho com a mesa quântica, então eu posso fazer na mesa quântica, tá? Então, ali, para quem conhece essas mesas, a gente usa esse equipamento como sendo o equipamento radiônico, né? Então, eu coloco lá, tem um movimento que a gente vai fazendo, vai mudando ali e aí vai fazendo a harmonização com o pêndulo. Nesse caso, como nós estamos fazendo em nós mesmos, nós somos o aparelho radiônico, tá? Então, por isso nós temos que achar o nosso norte magnético, tá? E por isso nós vamos girar o nosso corpo, certo? Eu vou fazer essa harmonização. E aí vocês vão entender o que eu estou falando do giro, tá? E aí eu vou explicar por quê. Por que a gente tem que girar o nosso corpo, tá? Quando a gente vai fazendo a harmonização, você vai perceber que eu vou fazer todo esse movimento, ok? Porque a gente está como um aparelho radiônico. Eu não tenho a mesa, eu estou me usando como aparelho. Então eu não acho o meu norte magnético, tá? Vocês entendem que o planeta está em movimento, certo? E a gente não está entrando em ordem com a energia sua, do seu projeto de vida, do planeta, enfim, toda a harmonização. Então a gente tem que entrar nessa dança, a gente tem que entrar nessa onda energética. Então por isso a gente faz. O planeta, ele é um eletromagnetismo, não é isso? O elétrico
e o magnético, que faz um movimento de eletricidade que mantém todas as coisas que existem no planeta, todos os átomos encaixados. Por isso a gente não se decompõe, por isso as coisas têm a lei da gravidade, né? Por conta desse eletromagnetismo. A gente não tem aí, quando você estuda lá na escola, né, as linhas imaginárias, né, do Equador, enfim, e a linha de Greenwich, todas aquelas linhas, né, que são bases que o nosso planeta fica ali encaixadinho em tudo aquilo. Todas essas linhas, gente, passam por nós. Se a gente está em algum lugar do planeta, essas linhas de energia passam pela gente, elas que mantêm essa estrutura, certo? Então eu preciso estar bem com todas essas linhas, independente do local onde eu esteja, tá? Então a gente está integrado em tudo. Então por isso nós vamos achar o norte magnético, por isso nós nos mexemos como um aparelho radiônico, para que a gente entre nessa linha, para que a gente entre nessa onda energética. Para quem estuda física quântica, sabe que tudo é onda, né? E a gente faz parte desse todo, e a gente tem que estar em harmonia com esse todo, certo? Então, por isso a gente faz essa movimentação, tá? Isso é um estudo também mais profundo, aqui é só para que vocês entendam o motivo da gente fazer essa harmonização, porque eu podia vir aqui e falar, ó, você faz assim, mas a gente precisa alimentar a nossa consciência. Isso é dar o tal do salto quântico, tá? É alimentar, abrir, ampliar, saltar para uma nova realidade, para uma nova percepção. Então, por isso que, embora seja um curso simples, tá? Eu acho importante falar disso, que é para a gente começar a ter esse ganho de consciência, ok? Então, agora eu vou fazer a minha harmonização, tá? Para que vocês possam fazer a harmonização de vocês aí em casa. Então vamos lá, vou pegar o meu pêndulo, a gente já viu qual é o meu chakra que está em desequilíbrio, né? Agora eu vou fazer a minha harmonização. Para que vocês meçam, eu fiz nesse posicionamento, tá? Para que vocês pudessem ver. Mas agora, para fazer a minha harmonização, eu preciso estar no posicionamento correto, certo? Então eu já identifiquei, vamos lá, vou fazer passo a passo, tá? Qual é o meu norte magnético? Então eu coloquei lá, entrei em contato com a minha energia, certo? No meu caso é assim, eu já estou em contato. Então, qual é o meu norte magnético? O meu indica que é para lá. Ai, mas como é que você sabe se é para lá ou se é para lá? Sente. A primeira sensação é a que vale, certo? Sempre. Treino. Então vamos lá, para lá, né? Então eu vou virar o meu corpo para onde está o meu norte magnético. E aí eu vou fazer a pesquisa, certo? Então aqui, olha lá. Está em equilíbrio, coronário, o frontal e o laríngeo está cruzando. Cruzou, certo? Significa que esse chakra está em desequilíbrio. Então vamos lá. Nesse posicionamento, esse chakra está em desequilíbrio? Não, não é no posicionamento do norte. Então eu vou virando o meu corpo, ó. Aqui ele está em desequilíbrio. O que eu vou fazer? Vou forçar o pêndulo a harmonizar. E eu falo, tá? Ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra. Até ele parar ou até ele cruzar. Ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta. Ajustou, certo? Volto para o meu norte magnético e pergunto, ainda está em desequilíbrio? Ele diz que ainda tem desequilíbrio. Neste ponto em que eu estou, nesse ponto está equilibrado. Então vamos lá. Aqui já equilibrou. Vamos ver se tem mais algum lugar. Ali me diz que sim. Aqui, ó. De novo, eu vou forçar. Ajusta, harmoniza, equilibra. 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 Até que ele para, tá? Volto para o norte magnético. Ainda tem algum ponto que está em desequilíbrio? Tá tudo equilibrado. O que eu faço? Faço o giro inteiro.
todo equilibrado, certo? Então vamos ver se continuou tudo em equilíbrio, se o movimento desse não fez movimento no outro. Então vai lá, coronário, sentido horário, equilibrado. Frontal, sentido horário, equilibrado. Laríngeo, equilibrado. Cardíaco, equilibrado. Plexo, equilibrado. Sacral, desequilibrado. Vou perguntar, é nesse posicionamento que o sacral está em desequilíbrio? Aqui ele está equilibrado. Então eu vou começar a fazer o giro novamente, ok? Então vamos lá. Por enquanto está tudo equilibrado. Quer ver que vai ser bem aqui atrás? É aqui. Não sei se vocês conseguem ver daí, ele está cruzando. Então, vou forçar o pêndulo, ajusta, harmoniza e equilibra, 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 ajusta, harmoniza e equilibra. Parou. Volto para o meu norte magnético. Meu sacral ainda está em desequilíbrio? Não. Mas eu vou fazer o giro completo. Certo? Vamos lá. Façam devagar. Isso. Fiquem com a atenção no seu chakra. Eu estou com a mão, mas pode ser só a atenção. Aqui chegamos. Certo? Vamos conferir todos os chakras? Vamos lá. Tudo equilibrado. A harmonização está feita. Todos os meus chakras estão em equilíbrio e eu em equilíbrio com o universo, certo? Com o meu projeto de vida, com o meu mental superior. Então, é assim que se faz a harmonização, gente. Não tem segredo, só tem testes. Vão fazendo, quanto mais vocês vão fazendo, mais vocês vão sentindo confiança. E vocês vão perceber que vocês estavam com uma dor e ela melhorou. Que a dor de cabeça, que aquele nervoso, que aquela coisa, e aquilo melhora. E melhora. Você entra em equilíbrio com você, com a sua essência e com o planeta. Certo? Então façam muitas vezes. Ah, mas você pode manipular o pêndulo? Posso. Claro que eu posso. Para quê? Então, cada um vai depender de si mesmo. Da sua integridade para com você. Você quer manipular o pêndulo? O pêndulo, perdão? Não, certo? Então, comecem a fazer e tragam essa integridade para você. Agora, eu vou fazer numa terceira pessoa, tá? Para que vocês possam aprender. O movimento é a mesma, exatamente a mesma coisa, mas eu vou fazer para que vocês possam ver como vocês vão fazendo, como vocês vão se posicionando, ok? Então, eu vou chamar uma pessoa aqui para que a gente possa fazer, tá? Então, vamos receber o Rodrigo Aieres. Então, gente, agora eu vou fazer a harmonização do Rodrigo, tá? Para vocês verem como é que vocês vão fazer isso numa outra pessoa, bom? Então, bem rápido. Vamos ver se ele vai estar desarmonizado, tá? Então, me dá a sua mão esquerda. Eu estou entrando em sintonia com a energia dele, ok, gente? É isso que eu propus para vocês. Ó. Eu estou em sintonia com a energia dele. Foi essa a pergunta que eu fiz, ok? Já estou em sintonia, pode baixar. Então, nós vamos descobrir agora qual é o norte magnético do Rodrigo. E eu vou perguntar para o tempo. Qual é o norte magnético do Rodrigo? Para lá. Então, vira para frente. Então, eu vou, para você uma coisa interessante, o Rodrigo é alto, tá? Eu tenho dificuldade de colocar a mão lá no chakra coronário dele. Então, o que eu vou colocar? A minha atenção, certo? Entrar em contato com ele. Vamos lá. Como é que está o chakra coronário do Rodrigo? Está em equilíbrio. Vocês conseguem ver daí? Eu vou me posicionar mais para cá, para ficar mais fácil. Como é que está o chakra coronário do Rodrigo? Está em equilíbrio.
Como é que está o chakra frontal? Em desequilíbrio, certo? Como é que está o chakra laríngeo? Equilíbrio. Como está o chakra cardíaco? Em equilíbrio. Como está o plexo? Em desequilíbrio. Como está o sacral? Em equilíbrio. E como está o básico? Em equilíbrio. Certo? Então ele já está no norte dele. Ele está com o frontal e com o plexo em desequilíbrio. Ok? Então vamos começar a harmonização. Vamos lá. Lá em cima. Não vou colocar a mão. Vamos lá. O cardíaco, perdão. O coronário. O frontal. O frontal está em desequilíbrio nessa posição. Nessa posição ele está em equilíbrio. Está dando para vocês verem? Rodrigo, vai girando devagarzinho em sentido horário, por favor. Pode ir girando. Aí. Percebem que cruzou? É onde está em desequilíbrio. Então eu estou focando a minha atenção no chakra frontal no Rodrigo. E estou dando comando, estou fazendo um movimento com força de ajusta, harmoniza e equilibra. 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 Ok? Quando para, está em harmonia. Volta para o norte magnético, Rodrigo. Isso. Vamos lá. Chakra frontal do Rodrigo. Ainda tem desequilíbrio, certo? Está cruzando. Nesse posicionamento está em desequilíbrio? Nesse posicionamento está equilibrado. Vai fazendo o giro novamente, Rodrigo. Olha lá, na posição que estava desequilibrado já está equilibrado. Pode ir girando. Aí, pode parar. Nessa posição está em desequilíbrio. Então vou de novo focar lá no chakra frontal dele. Ajusta, harmoniza, equilibra. Ajusta, harmoniza, equilibra. Ajusta, harmoniza, equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza, equilibra. Ajusta, harmoniza, equilibra. Ok, parou, já harmonizou. Volta para o norte magnético. Ainda tem algum desequilíbrio no chakra frontal. Já está todo equilibrado. Mas faz o giro inteiro, Rodrigo, só para a gente confirmar. Está fazendo o giro inteiro. Está totalmente equilibrado o chakra frontal. Tá? Então vamos medindo de novo, porque vai que você harmonizou aqui, desarmonizou aqui. Gente, eu estou fazendo dessa maneira, mas vocês podem ir colocando a mão, tá? Eu não estou pondo só para que vocês consigam ver melhor, ok? Então vamos ver como está o chakra coronário. Está em equilíbrio. O frontal em equilíbrio. O laríngeo em equilíbrio. O cardíaco em equilíbrio. E o plexo já cortou. Vocês viram que ele começou a cortar antes de eu falar, né? Porque eu já sabia que eu ia descer para lá. Então vamos lá. É nessa posição que ele está em desequilíbrio? Nessa posição ele está equilibrado. Então vai fazendo o giro novamente, Rodrigo, por favor. Isso. Continua. Aí. Ok? Estou focando nesse chakra aqui, no plexo. Vou forçar agora, porque ele está em desequilíbrio, certo? Então eu vou fazer o movimento, vou fazer a radiônica. Ajusta, harmoniza, equilibra. 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 Ajusta,
ajusta, harmoniza, equilíbrio, ajusta, harmoniza, equilíbrio. Parou. Volta para o seu norte magnético. Isso. E vamos lá ver de novo como está o plexo solar. Já está equilibrado. Faz o giro inteiro, só para a gente conferir. Isso. Tudo equilibrado. Então vamos só conferir todos os chakras, se um não desarmoniza o outro. Então vamos lá. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo, sacral e o básico. Está totalmente equilibrado. Tá? Então o poder já está em harmonia. Tá? Enquanto vocês quiserem fazer em outra pessoa, é dessa maneira. Como eu falei, eu não fui colocando a mão, tá? Para não atrapalhar. Mas vocês podem, possivelmente vocês não lembrem de todos os chakras, ou enfim, se sintam mais confortáveis, então vocês podem ir colocando a mão, posicionando perto, pode ser na frente ou pode ser nas costas. Tá? Entendendo que os chakras, eles estão nos dois lados. Então não faz diferença nenhuma. Ok? Então, é assim que vocês vão fazer a harmonização nas outras pessoas. Então, gente, essa é a forma de fazer a harmonização com o pêndulo mais simples que existe, tá? Usando você mesmo como equipamento, usando a própria pessoa como equipamento radiônico, colocando em sintonia com toda a energia do universo e do próprio ser, tá? Isso é indicado para qualquer tipo de desarmonia, tá? Sendo ela de dores físicas ou de sensações de irritação, de nervosismo, de tristeza, enfim, façam quantas vezes vocês acharem que seja preciso. Estar em harmonia é sempre importante, tá? Então, se vocês tiverem o hábito de fazer isso antes de trabalhar, não só no momento em que você está ruim, tá? É que no momento que está ruim a gente lembra, né? Mas é a mesma coisa da oração, a gente acaba rezando sempre quando a gente precisa. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente vai habituando o nosso corpo a novas energias e estar sempre em equilíbrio, né? Porque a gente está muito habituado a estar em desequilíbrio, tá? Então, agora é uma nova realidade. Usem, façam uso disso indiscriminado no sentido de pode fazer em casa, pode fazer em você, pode fazer numa outra pessoa. Comecem a aprender a trabalhar com o pêndulo, comecem a aguçar essa vontade, esse contato com a energia, essa conversa com ela. Ela está aí do nosso lado todo o tempo, tudo é energia, tudo é consciência, está tudo aqui perto da gente e é só a gente saber lidar, saber harmonizar, saber se harmonizar com o todo, que a vida vai seguindo um fluxo mais bacana, a vida vai dando todos os sinais, é só a gente aprender a perceber os sinais que a vida está dando, ok? Então esse é um curso de harmonização, tudo que a gente falou aqui é extremamente eficaz, nós não usamos nem palavras, nem técnicas muito precisas, enfim, muito difíceis, porque a energia é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e não precisa falar com palavra difícil para entender, porque como eu falei, todo o entendimento está aqui, tá? A gente já traz ele dentro da gente, embora você possa não compreender aqui, com certeza você já sabe aqui. Então, esse é o nosso curso básico aí de harmonização. Eu espero que vocês tenham gostado e eu, mais do que gostado, eu espero que isso faça muito movimento na vida de vocês. Usem, abusem da harmonização pelo pêndulo, tá? Se vocês tiverem dificuldade de encontrar pêndulo, nós aqui no nosso site do Espaço Humanidade, a gente tem pêndulo, mas existem uma variedade incrível de pêndulo que vocês podem procurar por aí, podem brincar, tem de um, de outro, vocês vão perceber que é muito gostoso tudo isso, toda essa energia que a gente trabalha, quando a gente começa a se harmonizar com ela, as coisas na nossa vida vão ficando muito mais fáceis, tá bom? Então é isso, eu agradeço para quem embarcou nessa com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente, manda mensagem, a gente tem muitos vídeos, curte o nosso canal do YouTube, que lá tem bastante coisa, a gente vai estar sempre falando, façam suas perguntas, seus comentários e
Curta a nossa página do Face também, é uma maneira de vocês mesmos irem patrocinando tudo isso para a gente saber se a gente está no caminho certo. Vamos acompanhando a gente e vamos dando a sua sugestão, enfim, as suas perguntas. A gente está aqui à disposição, tá bom? Eu agradeço pelo carinho de vocês. Até mais. Obrigada.